contemplar o belo e desenvolver uma emoção livre e saudável. Queridos pais, qual é a diferença entre contemplar o belo e admirar o belo? A humanidade, em destaque as sociedades modernas, deslumbrada com a tecnologia digital, com os aparelhos, com a inteligência artificial, tornou-se dependente da admiração do belo. Admirar o belo é uma experiência fugaz, superficial, não profunda. Contemplar o belo é você olhar atenta e embevecidamente, deslumbradamente. Quem contempla o belo entra em camadas mais profundas. Quem admira o belo vê as nuvens. Quem contempla o belo começa a desenhar metaforicamente animais nessas nuvens. Quem admira o belo observa as flores. Quem contempla o belo abre-as, percebe as nuances, a anatomia, sente o prazer do perfume. Quem admira o belo observa as árvores. Quem contempla o belo abraça as árvores, percebe que os troncos carcomidos, rústicos, retorcidos, representam a sua resiliência. Milhares de noites, tempestades, ventos fortes, escassez hídricas fizeram com que aquela árvore pudesse se manter segura e enraizada nos solos. Ela foi resiliente. Portanto, há uma diferença enorme entre admirar o belo e contemplar o belo. Observar as pessoas nas mídias sociais é admirar o belo. Dar respostas rápidas no Instagram, Facebook, no Twitter é admirar o belo. Você enviar uma carta ou você dialogar, você perguntar, questionar o que eu posso contribuir para te tornar mais feliz, como é que tem sido a sua história, seus sonhos e as suas dificuldades, isso é contemplar o belo. Vamos dar um outro exemplo trágico entre admirar e contemplar o belo. Muitos de vocês sabem que eu escrevi o livro Holocausto Nunca Mais. Foram mais de 700 páginas sobre a história de formação da personalidade de Adolf Hitler e as técnicas de marketing de massa que ele usou para, em primeiro lugar, devorar o inconsciente coletivo dos alemães e, em segundo lugar, debelar os bolcheviques e, em terceiro lugar, de maneira atroz, querer eliminar os judeus e depois também outras minorias, como os homossexuais, certos religiosos, os ciganos e assim por diante. Adolf Hitler, ele admirava o belo. Sabiam disso? Ele tinha uma cadela ou uma cachorra chamada Blondie e ele admirava aquele animal, acariciava aquele animal e todas as pessoas, inclusive suas secretárias, ficavam fascinadas com o carinho que ele tinha com os animais. Mas com uma mão ele acariciava animais, com a outra telefonava para eliminar crianças, mulheres, idosos e outras pessoas nos campos de concentração, indicando que ele nunca contemplou o belo, nunca entrou em camadas mais profundas dos seres humanos, senão jamais ele discriminaria dois seres pela cor da pele, pela origem cultural, pela origem do seu país. Infelizmente, quem não contempla o belo parece generoso em algumas circunstâncias, mas pode se mostrar um monstro em outras circunstâncias. Adolf Hitler também era vegetariano, sabiam disso? Ele criticava os seus animais que se nutriam com proteína deles. Mas aquele mesmo homem que não queria ver os animais sangrarem, não tinha nenhuma compaixão de milhões de seres humanos que perdiam as suas vidas nas guerras, inclusive os jovens alemães. Portanto, admirar o belo é completamente diferente de contemplar o belo. Quem contempla o belo tem um caso de amor com a humanidade, pensa como espécie,
não pensa só de acordo com a sua religião, de acordo com a sua cultura, com a sua nacionalidade, com a cor da pele, com a sua sexualidade. Quem contempla o belo abraça seres humanos e, ainda que eles pensem diferentes, os respeitam. Por exemplo, o mestre dos mestres, há 2000 anos, quando perguntavam para ele qual era o seu nome, eu escrevi isso no livro O Homem Mais Inteligente da História. Por cerca de 60 vezes ele disse: eu sou o filho do homem, o filho da humanidade. Não me coloque em rótulo, não me apequene nos seus conceitos e preconceitos. Pense nisso. Nesse termo, o filho da humanidade, o filho do homem, quer dizer que ele abraçava todas as pessoas, independente de raça, cultura, origem. Por isso ele transformou prostitutas em rainhas, dava uma atenção especial a elas. Por isso transformou também leprosos que todos rejeitavam em príncipes, porque os contemplavam, sabiam que por detrás daquelas feridas, daquelas deformações da pele, havia um ser humano incrível, que pensava, que amava, que queria superar a solidão, que sentia-se diminuído e queria ser valorizado pelas pessoas. Quando você contempla o belo, você é um ser humano que faz completamente a diferença no teatro social. Pais, andem descalços na grama com seus filhos. Por que estou dizendo isso? Porque o contato dos nossos pés com a natureza é muito importante. Gaste tempo levando-os a observar a anatomia das folhas, como eu disse também, a anatomia dos troncos. Leve-os a distinguir os sons dos pássaros. Quantas vezes eu falei para as minhas filhas silenciarem as suas mentes desde a mais tenra infância e distinguirem os vários sons da natureza, os vários cantos dos pássaros. Quando você estimula quem você ama a contemplar o belo, você estimula o biógrafo do cérebro a transformar o córtex cerebral num jardim, a desenvolver uma mente mais livre, rica, proativa, saudável e alegre, feliz. Felicidade não é um dom genético, felicidade é um treinamento, principalmente a felicidade capitaneada pelas ferramentas nobres de gestão da emoção, das quais contemplar o belo é uma muito importante. Quando um pai, desde a mais tenra infância, ensina os seus filhos a contemplar o belo, a contemplar as pessoas, a contemplar o professor, a estimular inclusive os seus filhos a entenderem que por detrás de uma informação que um professor ensina, existem as lágrimas de um pensador, as noites de insônia que ele teve ao pesquisar, a ousadia, a curiosidade. O filho vai entrar no teatro da sala de aula e vai contemplar os bastidores. Não vai ser mais um aluno que entrará na sala de aula num ambiente que ele considerará chato, entediante e que ele vai por obrigação. Os professores e pais têm de ser mestres da vida, têm de ensinar os seus filhos e também seus alunos a penetrar em camadas mais profundas do conhecimento. Não seja alguém que apenas expõe o conhecimento. Você tem de falar o que está por detrás da teoria da relatividade. Einstein era um jovem que não brilhou como aluno, era um jovem que não brilhou quando se formou na faculdade como professor e foi trabalhar numa firma de patentes, sentia-se rejeitado, não aplaudido, não acolhido. Mas ali, aquele jovem libertou o pensamento imaginário, que é o pensamento antidialético, muito mais complexo do que o pensamento dialético, que copia os símbolos da língua, que nós usamos para falar, para estudar, para ler, para debater. Este pensamento dialético, que copia os símbolos da língua, os pais intoxicam os seus filhos, bem como os professores intoxicam os estudantes. Mas o pensamento mais nobre é o pensamento antidialético, é o pensamento imaginário, contemplativo. Einstein desenvolveu esse pensamento, imaginava-se sentando no raio de luz e procurava observar o que acontecia com o tempo e com o espaço. Einstein foi o que foi, não porque o seu cérebro era diferente da grande maioria dos mortais,
Eu desenvolvi uma teoria sobre o processo de formação de pensadores e falo com muita convicção. As principais ferramentas de Einstein foram treinadas empiricamente por ele mesmo. Ele desenvolveu o pensamento contemplativo, o pensamento imaginário ou antidialético, por isso via o mundo em múltiplas dimensões. Ele rompeu o cárcere da lógica. Pais querem formar pensadores, querem formar mentes brilhantes, desejam que seus filhos sejam alegres, felizes, estáveis, mesmo quando eles choram, tropeçam e caem. Querem fazer com que eles sejam resilientes. Estimule-os a contemplar o belo. Gaste tempo com eles, observando os detalhes da vida. Assim, o que eu digo, a vida é um espetáculo único e imperdível, deixará de ser teoria e passará a ser uma experiência de fato, borbulhante, deslumbrante. Contemplar o belo também é contar histórias. Que histórias? Por exemplo, as suas histórias, as suas aventuras, as suas dificuldades, os mecanismos de superação. Falar isso para os seus filhos é altamente divertido, mas os pais não cruzam seus mundos. É também contar a história dos seus pais ou dos avós dos seus filhos e a história dos pensadores, a maneira como eles ousaram, se reinventaram e romperam o cárcere da rotina. Também contemplar o belo é contar a história dos livros. Vou dar um exemplo. Estou aqui com material onde há o professor Corujão que vai ensinar as principais habilidades dos alunos para que eles possam gerir a sua emoção. Quando você for contar uma história, seja a sua história, a história de outros ou a história dos livros, você tem que flutuar a sua voz. Você não precisa ser um grande artista, mas você não pode ser rígido, unissoante. Você tem que contar com emoção, flutuando, gerando expectativas e segredos. Por exemplo, Alice estava passando por uma dificuldade. Os pais não deveriam contar. Olá, Alice, que bom te ver. Sim, sou eu, o professor Corujão. Nenhum filho vai se encantar com isso. Vai ser muito mais interessante ligar um celular e observar as imagens e sons que eles expressam. Deveriam contar. Olá, Alice. Que bom te ver. Sim, sou eu, o professor Corujão. Não se assuste. Você veio pelo portal mágico. Somente quem acredita na floresta viva, onde os animais que viviam em crises, que lutavam apenas para a sua sobrevivência e que agora se reuniram para lutar pela floresta, pela sobrevivência de todos, são capazes de atravessá-lo. O portal mágico precisa de pessoas que tenham sensibilidade para doar-se para os outros e para fazer com que toda a floresta, apesar de todas as dificuldades, inclusive atravessar riscos com fogos, com falta de chuvas e outros problemas. Que legal! Um outro exemplo, além de Einstein, que brilhou na arte de contemplação do belo, foi o grande Beethoven. Beethoven era um músico que fazia diferença no teatro da sociedade. Amava compor, amava produzir uma dança de tonalidades, mas um dia, infelizmente, foi perdendo a audição a tal ponto que não ouvia quase mais nada. Agora imagine para um músico apaixonado pelas notas musicais não poder mais ouvi-la. Para muitos, ele deveria se deprimir, perder o prazer de viver e atentar contra a sua própria vida. Mas Beethoven contemplava o belo. Ele não desistiu dos seus sonhos. Ensina a história de Beethoven para os seus filhos. Ele colocava os seus ouvidos em cima de uma mesa
e tocava as notas musicais, e as vibrações faziam com que ele escrevia ou compunha as suas notáveis músicas. E a Quinta Sinfonia de Beethoven foi produzida por um homem que não escutava. Não escutava os sons audíveis, mas ouvia os sons inaudíveis. Ele contemplava o belo. Ensina os seus filhos a ouvir o inaudível. Resumo da aula. Há uma diferença enorme entre admirar o belo e contemplar o belo. Admirar o belo, qualquer pessoa pode fazê-lo, inclusive psicopatas. Mas contemplar é você entrar em camadas mais profundas do seu próprio ser. E admirar o mundo complexo que você é entrar em camadas mais profundas dos seus pais, dos seus filhos, dos seus colaboradores, do seu parceiro ou parceira, e admirar o mundo sofisticado que os compõe. Contemplar é você observar as nuances da natureza e fazer delas um show imperdível. Contemplar é treinar a nossa emoção para produzir cada vez mais janelas lights para que a felicidade deixe de ocupar a literatura, para que a felicidade real saia das páginas dos dicionários, das letras de música, do cinema, da literatura e possa penetrar nas páginas da sua emoção, nas páginas da sua mente. Bem-vindos à arte de contemplar o belo.